Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos começar o ano de 2023 falando sobre um dos temas mais procurados, e mais famosos, desse podcast, que é a nossa querida Goetia. Porém, não vamos começar falando já de rituais. Eu queria trazer uma curiosidade nesse podcast para a gente iniciar o ano mais calmamente, que é falando sobre a questão das artes medievais que são utilizadas na Goécia. Eu estava vendo um canal de história, Brasão de Armas, inclusive eu aconselho muito esse canal, o cara manda muito bem, e ele estava mostrando algumas artes medievais meio sacaneadas, que hoje em dia quando você vê, você morreria de rir, Mas aí veio uma questão que eu achei muito interessante, que era uma descrição de três principais artes, que era o que era uma tartaruga, o que era um hipopótamo e o que era um avestruz. Como eles não sabiam exatamente como aquilo era, eles ouviam as descrições, certo? De pessoas que teoricamente viram o animal. Então eles pintavam da forma que eles achavam que seria. E mano, os resultados são hilários. Então eu aconselho muito que vocês procurem Brasão de Armas e vejam lá as artes medievais. E aí isso me trouxe uma questão muito interessante, que as pessoas elas tendem a acreditar em duas coisas que eu não sou muito a favor. Quando a gente fala de magia, principalmente Goetia, etc. Que é a mitologia, no geral, e as artes medievais, as artes antigas, as artes tribais. As pessoas elas tendem a utilizar isso como uma referência, certo? Para tentar, julgar se algo é real ou não, certo? Então, uma coisa que eu acho interessante é o fato de, hoje em dia, todo mundo duvida de tudo, certo? Se uma pessoa chega e fala, não, que eu fiz um ritual, eu vi isso, vi aquilo outro, vai lá e faz um puta desenho em 3D e tal, ultra realista, o nego vai olhar e falar, pô, mano, esse cara só tava viajando, Porém, se você pega isso num livro medieval, antigo e caro, e tá horrível e mal feito, tu acredita que sim, aquele demônio, vamos botar assim, virar daquela forma, aquele bicho virar daquela forma. Isso é uma coisa muito interessante porque a Goécia, ela, por ter 72 bichos, muita gente fica muito apegado ao visual e contato com outras pessoas que dizem ter praticado Goécia em algum momento, você percebe que na verdade isso não existe, Os demônios eles tendem a não aparecer como eles estão nos livros, certo? E eles virão muito mais baseado na influência que a pessoa tem sobre, o arquétipo daquele bicho. Então, se é um bicho de guerra, vamos colocar assim, ou seja, um demônio que seja relacionado à guerra, a pessoa ela vai pegar a informação mental que ela tem, A mente dela vai dizer o que representa uma guerra para ela, e aí vai ser mostrada quando ela fizer a evocação daquele bicho em si. Então, quando a gente pensa principalmente na Goécia e tal, a gente tem o Demonografia da Goécia e a gente tem a Goétia Ilustrada de Salomão. Cara, o mais conhecido e o que mais deu origem a vários outros livros de arte sobre Goétia e sobre demônio no geral, porque no Demonografia a gente tem alguns demônios que não estão dentro da lista dos 72, a gente vê que quase todos os livros de teurgia Goécia foram baseados no Demonografia, certo? Isso por quê? Primeiro porque você contratar um artista para fazer as artes dos 72 demônios para você lançar um livro novo, sairia algo absurdamente caro, Um artista que fosse fazer tantas artes sairia muito caro. Segundo que você lançar a sua versão do livro da Goécia na Idade Média ia ficar muito caro, sendo que isso é bem pós-Idade Média. Então as artes em si são de demônios pré-Goécia,
certo? Que foram colocados dentro do livro da teurgia. Então você vê que é uma mistureba do caralho, entendeu? Tipo, a arte foi feita antes do livro, os caras pegaram e, como eu digo, a Goetia é um almanaque, certo? É o que o nego pode chamar de grimório, mas pra mim parece mais um almanaque sobre demonologia, onde as pessoas pegaram, sim, né, entidades, bichos de outros cultos que já existiam e simplesmente foram colocando ali dentro e alegando que um Salomão da vida conseguiu fazer aquela evocação. E a gente sabe que não tem Salomão na Goécia, certo? A Goécia é um escrito moderno, é um escrito sobre um sistema de evocação e é um grimório onde é colocado um monte de material sobre trabalho ritualístico, alguns de alto nível, alguns de baixo nível. Então já é bom a gente começar o 2023 já desmistificando a Goécia como uma grande obra mágica e o caralho é quatro, porque ela não é. E aí é onde eu entro num outro autor que a galera gosta muito, que é o Crowley, né? E a Goetia Ilustrada do Crowley, que foi uma espécie de renovação que eles fizeram desse livro, certo? E eles alteraram as artes, né? O Crowley, ele era muito bom em contratar pessoas para fazer artes para ele e não pagar. Então talvez por isso as artes do livro dele também não sejam lá essas coisas, mas ao menos nós temos uma renovação. Mas eu vou chegar no ponto que eu quero levar. Então você pega o Goetia Ilustrada do Crowley e você percebe que as artes não são lá grandes coisas, certo? Ele tenta em alguns casos, mas só em alguns casos, usar como base o demonografia, certo? E ele falha miseravelmente, saca? Porque ele tem esse negócio meio Golden Dawn e tal, então ele tenta pegar um ritmo um pouco diferente, sacou? Um pouco levemente mais moderno, mas não fica lá essas coisas. Fica parecendo, sabe o que? Aqueles quadrinhos antigos que não iam ser coloridos, então o cara tinha que usar bastante nanquim e tal para demonstrar os detalhes. Então, e aí aquele lance, se você reparar bem, com o tempo as pessoas começaram a criar suas próprias artes. E aí a gente tem dois aspectos interessantes de quem trabalha com a Goécia em si. Que você tem o aspecto da pessoa que ela cria sua arte baseada no resultado da sua prática. E a gente tem a pessoa que ela cria a arte baseada nos livros padrão da Goécia. Então, eu acesso muito um portal de artistas digitais, etc., chamado ArtStation, ou ArtStation, certo? Entrem lá e deem uma olhada, basta você escrever Goécia, você vai ver tanta coisa que os artistas no mundo inteiro fazem, porque lá é tipo um portfólio com todos os artistas do mundo colocando material lá pra galera analisar os portfólios. Então você coloca um nome qualquer de um demônio da Goécia, você vai ver tantas versões interessantes e bem feitas, que você vai olhar essas artes medievalistas e tal, e você vai falar, meu Deus do céu, é ruim demais, entendeu? E essa é uma questão interessante, porque parece que a grande graça desses livros antigos e de você gostar de material antigo é exatamente pelo fato dele ser antigo e mal feito, certo? Se vocês forem dar uma olhada, muitos autores, eles reescrevem, né, ou fazem suas adaptações de livros mais antigos, certo? Independente de qual seja o tema, se é Goetia, se é enoquiano, se é telema, etc., você percebe que eles evitam ao máximo tentar melhorar a qualidade de como os sigilos são desenhados. Eles preferem manter a arte original, que já está horrorosa, porque ela já foi copiada e recopiada com vários sistemas de cópias de duplicata que não são lá tão bons como são os de hoje em dia. Então muitos deles preferem não renovar aquele material. Então por conta disso vocês vão encontrar vários livros onde os sigilos, a qualidade deles está tipo absurdamente baixa, ao ponto de que eu ouso dizer, atrapalharia sim,
né, a prática de quem está começando a testar aquele ritual, vamos botar dessa forma. Porque tá mal desenhado, cara. Então, se tá mal desenhado, muito dificilmente a pessoa vai conseguir reproduzir de forma correta. Então, a gente tem normalmente dois tipos de autor. Aquele que simplesmente coloca lá e fala é assim mesmo, e a gente vai ser raiz. E tem aquele que coloca a arte do jeito que ela é original e ele faz uma descrição de mais de 60 páginas de como desenhar de forma correta. E esses livros, apesar de serem mais úteis do que o anterior, são absurdamente cansativos e chatos. Porque o cara, ao invés de mostrar como deveria ficar, ele explica como deveria ficar. E nós já sabemos que quando uma pessoa cria uma arte baseada na descrição do que outra pessoa está falando, normalmente não vai ficar do jeito que deveria. E é isso que vocês vão ver bastante, né, nesses livros sobre demonologia e etc. São pessoas descrevendo o que elas viram nos seus rituais. E é por isso que as artes são tão malucas. E é por isso que talvez a chance de você encontrar uma entidade, um bicho tão maluco na sua frente assim, só vai acontecer se você tiver com muitos aditivos no teu sangue. Porque aquilo ali é baseado na descrição de um médium. Normalmente, esses livros sobre demonologia, enoquiana, etc., quase tudo, né, nessa época, era baseado em um médium, certo? Ele enxergava alguma coisa do lado de lá e depois ele via para o escriba e falava, olha, eu vi isso, era assim, assim, assado, ele falou isso. Então você já vê que ali você não vai ter nunca a visão realmente original, a não ser que o médium fosse um artista para ele passar aquilo. Então percebam que a gente vai desmistificar muita coisa esse ano. Uma das primeiras coisas é essa. Vamos parar com essa ideia de, olha só, se não apareceu daquele jeito, não é o demônio que você chamou. Ele tem que aparecer igual aquele livro velho, mal desenhado e mal escrito. Esquece isso, gente. Vocês têm que começar a entender que, um demônio ele não tem uma forma específica. E isso é dito em tudo que é campo. E vocês já sabiam disso. Vocês só preferiam não acreditar. Então, já passamos os nossos 10 minutos, então eu vou parar por aqui. Lembrando que nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente continua os debates, etc. A gente tem o nosso Instagram também, que agora começou a movimentar novamente. E temos o nosso TikTok, certo? Da Petaço Corvos. Então, se vocês puderem, acessem lá, sigam, porque eu sei que cada um gosta de um tipo de matéria, né? E a gente tem, obviamente, o nosso Spotify e o nosso Cashbox, onde são postados os podcasts. Se você gostou, dá um like, compartilha. Se você gostou muito do nosso material, a gente tem o nosso Apoia-se, que agora bateu 1 ano. Eu agradeço muito a vocês. Graças a isso a gente conseguiu melhorar a qualidade do portal, mas ainda estamos chegando perto da nossa meta. Então, se você quiser e puder apoiar, pode começar lá. Acho que vai de R$2 a R$50. Se puder, nós agradecemos. Se não puder, curte e compartilha, que a gente agradece quase que da mesma forma. Então, valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.